Da criação à coleção. Uma coleção, da mesma forma que uma obra de arte, só pode ser feita à mão. Diferentemente do artista, o colecionador jamais conclui aquilo que começa. Sempre há algo a conquistar, a modificar, a aprimorar. Se você contasse a sua história e convencesse ele compraria o seu trabalho e estaria na coleção. O que marcou muito o Gilberto foi a questão da convivência com os artistas. O Gilberto, ele gostava dessa convivência. Uma obra de arte que não chega ao fim nunca chega a ser mais do que potência. O Gilberto era uma personalidade riquíssima e completa. E conviver com ele era aprender sempre alguma coisa, além de desfrutar da alegria dele. A coleção dele se caracteriza pela pluralidade, né? Era uma coleção plural, ela não privilegiava esse ou aquele segmento. Aconteceu. Gilberto realmente um acontecimento. Uma coleção que chega ao fim perde irremediavelmente seu potencial de realização. Paradoxal, sem dúvida, mas verdadeiro. Não tem como separar ele da arte. Você vê até na Fazenda, né? É o refúgio dele, o que ele fez? Botou arte em tudo quanto é que é lugar. Você vai pro jardim, em volta da piscina, na casa, no banheiro, tudo quanto é que é lugar. Não dá. Inclusive, me veio agora, ele é meu padrinho. O meu presente de batismo foi um quadro. Então, assim, não tem como separar. Ainda mais, assim, a vida pessoal, a família, sempre era em voltas, sempre. Ou tem artista, ou é no museu, ou, sabe? Ou aqui, que não era nada, era passar férias e você olha para todos os cantos. Não tem como separar ele da arte. Você ter amigos e colecionar amigos é uma arte, né? Você ter animais, os animais serem super ligados a você, é uma arte, né? Então, a vida bem vivida é uma arte. Não tem como eu pensar na Fazenda, nele, e não pensar nessa casa. E aí, quando eu vim morar em 2017 com ele, aqui, ele ficava muito nessa sala. Então, era uma coisa de assistir o que ele estava assistindo. Eu vim pra cá, meu filho tinha 5 anos, ele botava desenho. Aí era muito assim, o lugar do final da tarde, de um papo de como foi o dia. Assistiu o que cada um quisesse, ele já tava mais tipo, tem gente comigo, aqui tô cercada de pessoas. E antes só ia ver ópera, ler jornal, ler livros, era mais um outro perfil. Eu tive o privilégio de conhecer o Gilberto, assim, em meados da década de 80. E conviver com ele era aprender sempre alguma coisa, além de desfrutar da alegria dele. Os amigos eram membros da família dele. Ele telefonava constantemente, ele, antes dos recursos modernos atuais, escrevia cartões, escrevia cartas. Ele sempre foi muito presente. Ele ligava todo dia. Era 8 horas da manhã, era o horário dele. 8 horas da manhã ligar. Quando meu pai estava lá,
acordar e meu pai viajava. Ele podia estar onde fosse no mundo, ele ligava. Não, pra ele saber. falava pra gente todo dia. Podia estar em qualquer lugar Mas você- do mundo, da Europa, do Japão. Mas quando você estava viajando E quando eu também, estava viajando, ele ligava a mesma pra coisa. casa pra saber de mim e do meu irmão. Lembro direitinho. Quando a gente ficava com a minha tia, com a minha avó, ou já mais velhos, né? Ligava e falava todo santo dia. Às vezes você tá presente, não é uma você não precisa do físico, da presença física. Você se faz presente. Ele sabia se fazer presente em todos os lugares, com a gente, com os amigos. O que marcou muito o Gilberto foi a questão da convivência com os artistas. O Gilberto, ele gostava dessa convivência, porque isso não normalmente é um traço do colecionador. Na verdade, era uma coisa bem particular dele, que poucos colecionadores têm no seu perfil. Essa convivência, ela trazia não só de acompanhar esse dia a dia, não só profissional, mas muitas vezes pessoal, dele poder apoiar de maneiras diversas para que aquele artista conseguisse seguir na sua trajetória da melhor maneira possível. Ele era uma pessoa muito generosa, muito inteligente, então era agradável conversar com ele porque ele era espirituoso, de humor. E aquela coisa, né? Sem humor você não atravessa uma rua, né? E o Gilberto, a gente sabe, ele gostava muito de ter os jovens por perto, né? Nós somos amigos da geração dele, muito fiéis a esses amigos. Os amigos artistas também da geração pós, eles anos 60, muito fiéis, como Carlos Vergara, Carlos Zílio, Teresa Miranda. Mas no meu caso e alguns outros poucos, ele tinha um savoir-faire. Ele tinha uma coisa que ele chegava, a gente ficava tão bem à vontade com ele, que era aquele grande amigo que a gente acabou tendo na vida. A relação com o Gilberto tem esses dois polos, assim, né? Vai girando clec-clec, que é um fotógrafo do museu, né? Um artista fotógrafo, e o amigo dele. É muito emocionante porque é uma coisa estranha que aconteceu ali. A gente ficou muito amigo e, assim, não era pai, não era um padrinho, não era um tio. Era um cara que a gente se conectou e ficamos numa situação de confiança, muita confiança um com o outro. Ele comemorava os aniversários dele, geralmente num restaurante aqui português, que era o Sentaí, né? E aí era todo mundo junto e a festa, entendeu? Não era aquela coisa de vernissagem, tipo, a galera fazendo, como a gente fala, fazendo network, né? Fazendo contato. Era uma coisa de, tipo, aniversário de Gilberto, bora lá. E eu via isso também com a galera mais antiga, o carinho carinho e a intimidade mesmo. Vergara, gente que era da geração dele, né? Que é a imagem de quem é mais nova em geração, essa galera, mas era a imagem que eu tinha. E as histórias que contam também, as pessoas têm história de viagem, de não sei o quê, de contando. Uma pessoa muito divertida, amiga, entendeu? Um dos grandes desafios, né, da passagem do tempo são os desaparecimentos das pessoas que construíram a sua história, né? Elas não estarem mais ali, quer dizer, você não ter mais elas, faz falta, né? Então, eu acho que o Gilberto era uma personalidade em si que é difícil de descrever. Era uma animação, uma vivacidade, um brilhantismo, uma inteligência, uma disposição, uma alegria em relação à vida, um humor, sempre assim. E Gilberto, você nunca via ele abatido. Isso, com certeza, faz falta, né? Então, assim, eu acompanhei de perto esse processo dele, da mudança de ir para a fazenda, né, se afastar do Rio. E foi... Você vai se despedindo aos poucos, mas fica para sempre. O Gilberto sempre foi um brasileiro convicto, sempre foi um brasileiro orgulhoso
e sempre foi um brasileiro que soube chamar a atenção para o que havia de mais importante na cultura brasileira. Eu acho que ele usou a arte dentro e fora da diplomacia, sempre ampliando esse círculo de amizades. Na diplomacia, ele, em Paris, serviu na Unesco durante 3 anos. Nisso ele teve muitos contatos nessa ocasião com Cícero Dias, por exemplo, que vivia em Paris, que foi um grande artista brasileiro. E ele conheceu todos os grandes colecionadores, os grandes artistas e os grandes galeristas nesse período seu de Paris. Portanto, eu acho que isso foi um elemento muito importante na sua vida diplomática, que acrescentava também a vida diplomática. Ele deu essa grande contribuição e ele soube promover a arte brasileira no exterior. Gilberto teve grandes amigos que também tiveram uma grande influência na vida dele, não só como diplomata, mas também pelo amor à arte do Gilberto. O que havia de muito engraçado no Gilberto era a facilidade que ele tinha de estabelecer contatos, falar com pessoas, chamar a atenção e começar a conversar e ter o prazer da conversa, do convívio em qualquer circunstância. Eu me lembro, nesse período que eu estava em Paris, ele ligar para pessoas, para amigos, e ele sempre uma fisionomia, uma personalidade exuberante que sempre preenchia todos os espaços. É uma vertente importante da diplomacia, a diplomacia cultural. E o Gilberto, sem dúvida nenhuma, influenciou, deixou uma marca muito grande. O MAN tem uma história muito longa e com muitos acontecimentos. O museu fez 75 anos em 2023 e construiu muitas narrativas, construiu uma coleção própria muito importante, mas também teve um momento de crise no ano 78, quando houve incêndio aqui, né? E nesse lugar onde a gente está, o bloco expositivo, houve um incêndio que acabou com a metade do acervo. Isso criou uns problemas no museu de identidade até. Quando ele traz a coleção aqui para o museu, né, porque assim, eu falo um pouco da perspectiva da instituição, né? Eu acho que a coisa mais significativa é a questão do acesso, né? Porque ele traz a coleção particular dele e coloca num museu que tem grande visibilidade. Ele acaba mudando a cara do museu, né? Porque a coleção do museu tinha arte brasileira, tinha arte modernista brasileira, mas não tinha uma fome de colecionar, que é a fome que o Gilberto tem e que ele segue colecionando até 2017, por aí, 17, 19, né? Mas o Gilberto traz para a instituição não só os ícones modernistas, né? Coisas que o museu tinha perdido. Então, quando chega a coleção do Gilberto, preenche, no sentido de coleção mesmo, e traz essa outra cara, porque é uma coleção com foco na arte nacional, né? Com muitos ícones do modernismo, né, a gente está dentro do Museu de Arte Moderna, né? O Gilberto tem obras de 1917, né? Grandes obras de Vicente do Rego Monteiro, Antônio Bandeira, né? Esses artistas. E, além disso, traz um frescor, porque é um colecionador do afeto, que está ali com os artistas e que está comprando aquilo que está sendo feito na hora. A exposição ocupa todo o 3º andar do Museu de Arte Moderna do Rio. Mistura o moderno e o contemporâneo e mostra uma série de obras relevantes da arte brasileira. Eu acho que a primeira tela que o Gilberto comprou foi do Pansete, mas o Sclia foi fundamental porque ele, de alguma maneira, ele orientou o Gilberto a focar a coleção dele na produção brasileira. Embora ele
telas, trabalhos fundamentais de grandes nomes da artes plásticas do Brasil, mas ele era, sobretudo, e que é também o caso do Scliar, muito generoso com os jovens artistas, apoiaram muito. E o Gilberto, quer dizer, a coleção dele se caracteriza pela pluralidade, né? Era uma coleção plural, ela não privilegiava esse ou aquele segmento, mas ele tinha uma postura de abertura para a produção brasileira, e isso eu acho uma coisa marcante mesmo. O incentivo do colecionador, nem a dúvida, do Gilberto, que era, como diziam, que ele era um colecionador compulsivo. Esse compulsivo era importante porque ele também, quando eu apresentava algum artista que ainda era ou tinha sido aluno, e ele gostava, ele também comprava. Ele tinha, claro, tinha o olho, tinha conhecimento do que é arte contemporânea. O Scliar era muito amigo dele, então tinha muita pintura, não só do Scliar, mas do Pansetti, desses artistas que o Gilberto foi tomando conhecimento. Eu acho que ele tinha também de Cavalcante, Portinari, mas ele tinha um interesse cada vez maior em artistas contemporâneos, em muito aluno meu que se tornou artista. Quer dizer, isso é que faz do Gilberto um colecionador, tudo bem, eclético, mas que ajudava. A coleção de Chateaubriand, quando chegou no museu, ela criou para o museu um estofo de conteúdo, de certa maneira, de conceito, para se criar várias exposições. Então, nos anos 90, o museu conseguiu fazer exposições da coleção Chateaubriand com temas específicos. Então, modernismo, ao concreto, ao pop e ao contemporâneo. E, ao mesmo tempo, tiveram uma ideia, já no final dos anos 90, início de 2000, foi Fernando Coqueralho, o curador na época, com o Luiz Camilo Osório, que acho que foi na sequência, criaram novas aquisições da coleção Chateaubriand. Então, todo ano, no final do ano, tinha uma exposição com todos os novos artistas que ele comprou durante um ano. E não eram poucos, era muita gente. E do Brasil inteiro, de todas as mídias, todas as formas, todos os pensamentos. E sempre a gente tem que pensar, quando eu olho a coleção dele, especificamente a coleção dele, que é uma coleção do colecionador, dessa vontade. Artistas, você sabe, são personalidades, as artes plásticas, e uma característica, né, vamos dizer, da minha área, são seres muito solitários na sua criação. Então, é quase uma invasão desse universo, e essa invasão por um colecionador, por alguém que de alguma maneira vai comprar ou está relacionado ao mercado, ele nem sempre, né, é uma relação que ela se dá de uma maneira muito feliz. No caso do Gilberto, isso foi o que foi a prática dele como colecionador. Então, era sempre muito prazeroso ter em volta, porque uma pessoa extremamente brilhante, um personagem, né, muito engraçado, com muitas, assim, que adorava a vida em todos os seus, vamos dizer, setores. E ele passava isso para os artistas, né? Quer dizer, essa não era uma coisa assim superficial ou que tinha uma base de interesse. Era muito ligado realmente a um afeto, a um amor por todo esse universo da arte, onde os artistas, claro, são os grandes protagonistas, né? Ele se apaixonava pelo trabalho de alguns artistas e acompanhava muito. Mas também eu sei, tenho anedotas de que ele ia a um lugar, enxergava uma coisa e falava: eu quero essa coisa, esse aqui, esse objeto, essa pintura, essa eu quero para mim, por favor. Assim, ele insistia tanto que os artistas acabavam concordando, não? Então tinha as duas coisas, essa paixão pelas pessoas e essa paixão pelo objeto ou obra específica, não?
Óbvio que o que a gente tem mais de importante são as coisas nossas, né? É o urutu, é o cara de cavalo do Elliot Sica, sabe? É um bicho maravilhoso da Lígia Clark. Não que o museu não tenha, o museu tem também, mas o Gilberto tem muitas coisas muito boas e de muita importância dentro da produção desses artistas, entendeu? É assim que eu vejo. E o fato das pessoas pedirem essas coisas confirma, né? A gente recebe pedidos do tipo, pelo amor de Deus, isso é importantíssimo, senão vai quebrar o conceito, a mensagem do que a gente quer falar, entendeu? Então, assim, são obras que realmente contam histórias, né? Dentro das produções, né? Ele comprou obras minhas, levou para a Fundação Cartier em Paris, para um encontro de conselheiros, e o encontro, resolveram adquiriram para a coleção, e ele pegou o telefone StarTAC e ligou de Paris para avisar: parabéns, você está na coleção Fundação Cartier, todos adoraram e as fotografias estão aqui. Por que ele levou essas fotografias? Que conexão que a gente tinha, esse eixo, né? Esse ponto, né, que amarrava no coração, amarrava no outro, para ele ter essa relação comigo. Meus aniversários todos, minhas exposições todas, de pequeno porte, a museus monumentais, era de um para um. Eu não tinha 24 anos, ele tinha 54 anos. Não, a gente tinha uma idade que era nossa ali de conexão. Aconteceu. Gilberto é realmente um acontecimento. Agora, o Urutu é uma história inacreditável. Eu vou um dia a um advogado na rua Rangel Pestana e sou chamado no meio do caminho por uma senhora. Doutor Gilberto, venha cá. Era uma amiga do Pansete, da mulher do Pansete, da Anitta. Aí ela me disse: eu tenho um armário lá no fundo, talvez tenha alguma coisa que interesse o senhor. Então ela começou a mexer de um lado, mexer de outro. E dou de cara com o quê? Urutu lá dentro. Ele tem uma característica muito do Brasil, né? Ele mesmo fala que ele nacionalizou a coleção, essa coisa de arte brasileira. Isso sempre foi muito importante para ele. Mas uma coisa assim que me vem como de ensinamento dele para mim e na minha formação cultural, não só em todas essas áreas de arte, é que ele sempre deixava muito claro que assim, na arte não tem certo ou errado. Assim, você foi numa exposição, aí às vezes, vamos supor, ele fala uma cara meio assim, você não entendeu, você não gostou? Eu falei, sei lá, acho que eu não entendi muito. Ele, não, cada um entende o que entendeu para você, não tem certo ou errado. A arte é o que bate, o que te toca, o que te dá, que mexe dentro de você. A gente sempre teve vontade, a gente brincava, fazia. Se você morrer antes de mim, eu faço uma fundação com o teu nome. Se eu for antes de você, você faz uma com o meu. Depois de um determinado tempo, anos depois e tal, me veio essa ideia e tal, e aí eu conversei com ele. Tá? Eu tinha vontade de fazer isto aqui na Fazenda Natura Restaurante. Puxa, que maravilha, vai ser lindo, tal. E assim foi. Ele não chegou a ver isso pronto, mas ele está vendo de alguma maneira.